Bom, já me encontro aqui na sala com a doutora Natália Figueiredo, que nós vamos falar um assunto muito interessante. Eu tô... Ai, peraí. Mas... Minha coluna... Ai. Minha articulação... Ai, meu Deus. Dá um jeito aqui, dá um tranco em mim, doutora. Boa tarde, doutora Natália. Prazer. É um prazer te receber. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Estou muito empolgada de falar sobre a quiropraxia, a profissão que eu tanto amo, e falar sobre dor nas costas, né? Sim. Que é um assunto que é muito importante. E como se fala de dor na coluna, dor nas costas, articulações, é algo que, doutora, nós podemos dizer que o mundo inteiro tem. Olha, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, 80% da população 80% tem da população. ou terá dor nas costas. Uau! Será Interessante. que nós já vamos entrar no assunto, mas é tão pertinente como se fala sobre dor nas costas, coluna, porque é algo que a própria pessoa em si, ela não tem trabalhado a sua postura, né, doutora? Sim. A maioria dos pacientes que eu recebo no consultório, eles sofrem do sedentarismo, né? A falta do exercício. E isso traz, claro, muita dor nas costas, né? Ainda mais agora, depois da pandemia, que por conta do home office, a postura de trabalho teve muito prejudicial, assim, a postura. Sim. E o que vem a ser, doutora Natália, a quiropraxia em si? A quiropraxia, esse nome todo complicado, né? É uma profissão da área da saúde que se dedica no diagnóstico, no tratamento e na prevenção de todos os problemas relacionados à coluna vertebral. Então, o objetivo da quiropraxia é fazer com que o seu corpo ele trabalhe por si, que você não fique dependente de tratamentos invasivos, como medicamentos, infiltrações, cirurgias. Então, um tratamento totalmente não invasivo. E qual que seria a origem da quiropraxia? A quiropraxia. Isso. Todo mundo acha que a quiropraxia ela é oriental, mas não, a Não é? quiropraxia não, ela é americana. É uma profissão que se originou nos Estados Unidos. E já tem quanto tempo? Ela em si já tem quanto tempo? Na verdade, teve o aniversário da quiropraxia no domingo, 18 de setembro. Olha. A profissão tem 127 anos. Uau! Incrível, né? E é uma diferença muito grande, porque nós temos até um modelo que está aqui conosco. Sim. Você vai dar, né, vai mostrar pra gente como é que é feita a quiropraxia. Há uma diferença da quiropraxia para massagem? Muita. A massagem, as pessoas confundem por conta do toque, né? Mas a massagem, ela tem o objetivo do relaxamento muscular. E a massagem, ela acaba sendo, não tem uma faculdade, acaba sendo um curso técnico. A quiropraxia tem uma faculdade e totalmente dedicada às articulações do corpo e sistema nervoso. Então, é totalmente diferente. E a quiropraxia tem os ajustes articulares, diferente da massagem. E isso, no caso, quando você fala das articulações, você fala de todos os membros do corpo inteiro? Isso, a articulação é tudo que tem movimento do nosso corpo. Ok. Então, a coluna ela é composta por várias articulações, demonstrar Sim. aqui, né? Tudo que tem movimento, essas pecinhas da coluna e no nosso corpo. Então, cotovelo tem articulação, os dedos, joelho. Tudo que tem articulações no corpo em si, A quiropraxia pode trabalha. ajudar, sim. E quais são os benefícios que ela traria pra gente? Olha, são inúmeros, mas algum deles a gente tem a melhora, o alívio da dor, né? A melhora da qualidade do sono, a melhora da mobilidade, do rendimento no esporte. Então, é muito bacana. E existe alguma contraindicação? Olha, na quiropraxia não tem uma... Assim, claro, toda profissão tem as suas contraindicações, mas na quiropraxia, um exemplo de uma contraindicação é um paciente que fez cirurgia na coluna. Então, ele tem muitos pinos, haste metálica, então... Esse paciente não é um paciente indicado para quiropraxia, porque eu acabo tendo que ajustar as articulações. Mas, no geral, é muito tranquilo. Claro que é importante uma avaliação. Sim, claro. Né? Eu prezo muito por isso, uma avaliação bem completa, bem detalhada, para entender qual a condição do paciente. Aonde que está sentindo a dor? Isso, entender se eu posso mexer o limite ou não, tem tudo isso. Tudo isso. Quando nós estávamos falando aqui a respeito da diferença da quiropraxia para a massagem, e você disse que a quiropraxia em si, ela é uma faculdade, Sim. né? Ela é uma faculdade, foi o que você falou? Então, a quiropraxia, ela
ela atinge todas as articulações do corpo, não é isso? Então, ela é muito mais profunda que a massagem. Sim. Sendo ela muito mais profunda que a massagem, quando a pessoa chega lá no consultório para poder fazer um tratamento, tem-se sessões para ser feito? Sim, é um tratamento que ele é contínuo. Claro que depende do diagnóstico, então depende do que aquele paciente vai precisar, mas no geral é um tratamento que exige, para ter uma melhora, né, como tudo, a gente precisa ter constância para ter um resultado, a quiropraxia não é diferente, precisa de um tratamento. E ela em si, ela pode ajudar também quando a pessoa tem escoliose, ordose, nessas áreas? Sim, sim. Até uma curiosidade que eu queria compartilhar é que eu recebo muito em consultório, o meu médico disse que eu tenho uma lordose, que eu tenho uma cifose, mas lordose e cifose são curvaturas naturais da coluna, então não chega a ser um problema. Então, até explicando um pouquinho, a lordose é quando a gente tem essa curvatura da lombar, faz essa curvinha. A cifose é essa outra curvinha na região torácica e na cervical a gente tem outra lordose. O que não é normal é a gente ter uma hiperlordose, que é o aumento dessa curvatura, e uma hipercifose, que é quando a pessoa é mais corcundinha, sabe? Então, esse é um problema. A escoliose é um desvio lateral da coluna vertebral, é quando acaba fazendo um S quando a gente olha de frente, tá? Mas a quiropraxia trata, sim, essas condições, obviamente melhorando a qualidade de vida, na questão de alívio de dor e, consequentemente, na postura. A postura principal, né? Quando você fala de postura, quando você fala de hérnia de disco, lá você tem recebido no consultório pacientes com todos os tipos de dores, doutora? Muitos. Fala um pouquinho pra gente quais são eles e quais que a quiropraxia em si conseguiu obter êxito em determinadas enfermidades. O principal, que é o mais comum, é a hérnia de disco. Né? É muito comum, acho que eu diria que 90% dos pacientes chegam com esse quadro de hérnia de disco. E a quiropraxia, ela trata a hérnia de disco, fazendo com que ela não evolua, porque a hérnia de disco, ela tem estágios, então ela tende a evoluir essa lesão, né? Então, quando a gente trata, como é um tratamento não invasivo, que isso é muito bacana, a gente faz com que essa lesão ela se estabilize, ela não evolua. Então, consequentemente, com os ajustes articulares, claro, eu indicando aquele paciente a fazendo uma atividade física, não adianta eu só ajustar e a pessoa continuar com todos os hábitos ruins, não fazer as lições de casa, mas o mais comum mesmo é a hérnia de disco. Jogadores de futebol, me vem em mente agora essa pergunta, doutora. Tá. Jogadores de futebol em si, quando eles sofrem problemas de articulações, eles procuram sempre um fisioterapeuta. Determinado das dores, dos problemas que eles sentem nas articulações, eles também podem procurar um quiropraxista? Sim, claro. Todas as pessoas podem fazer quiropraxia. Quiropraxia é para todos, isso, desde um bebê a um idoso. Então, respondendo a sua pergunta não tem idade? Não, como ela age na prevenção, quanto antes a gente cuidar, melhor é. Então, desde do bebê ao idoso, a quiropraxia, ela age. Claro que não vai ser o mesmo tratamento como eu faço com uma pessoa, né, adulta. Não vou fazer isso com uma criança, né? Tem uma especialização, tudo isso. Mas, respondendo a sua pergunta de um jogador de futebol, precisa entender a lesão. Porque dependendo do nível de lesão, se é uma lesão num ligamento, ou alguma entorse, aí pode ser que seja mais para fisioterapia, não tanto para quiropraxia. Então, depende muito do diagnóstico. Depende muito, né? Isso. Que aí é determinada função da articulação do jogador, tem que ser o fisioterapeuta mesmo que resolve. Porque tem a questão da articulação, então tem que entender qual é aquela lesão. Que é a lesão. Mas se tem uma lesão que é ligamentar ou muscular, dependendo, tem que ser a questão do fisioterapeuta mesmo. Entendi. Quando você falou agora, alguns minutinhos falando sobre prevenção de dores, eu posso fazer a quiropraxia sem estar sentindo dor nenhuma, mas prevenindo para alguma coisa, para algo futuros? Sim, muito legal essa pergunta. Sim, pode. Você não necessariamente precisa ter dor para cuidar, para fazer a quiropraxia. Quanto antes a gente trabalhar a melhora da sua postura, a melhora da sua mobilidade, melhor vai ser o seu envelhecimento.
Então, vai te prevenir de dores na coluna, de lesões. Então, quanto antes cuidar, melhor prevenir do que remediar, né? Agora, doutora, a pergunta que eu não quero calar é a gestante. A gestante vira e mexe. Ai, dor aqui, dor ali. Coitadinha, dá até pena. Sim. Ela em si pode fazer o uso da quiropraxia? Pode sim. Eu me especializei em gestantes e, claro, a gente tem uma técnica diferente, né? Uma técnica adequada, mas gestantes podem sim fazer quiropraxia por conta, né? O peso da barriga vai sobrecarregando a coluna, gerando muitas dores, né? E também se beneficiando do bebê ter um espaço maior, né? Ganhando espaço por conta do equilíbrio da região pélvica. O parto, ela conseguir ter um parto normal. Que a coluna dela é a que é mais afetada, né, doutora? A mais afetada, a região lombar. Lombar essa toda, região é muito afetada. Tanto para Então, sentar quanto para deitar. Sim, porque é um peso, né, Sim. que o corpo não está acostumado. Claro que o corpo se prepara todo por uma gestação, mas é uma sobrecarga grande. Então a quiropraxia age nisso, equilibrando a pelve para o bebê conseguir ter um espaço e ela conseguir ter um parto natural, tanto para as dores também da mamãe. Entendi. E agora nós vamos no modelo. Eu gostaria que você já mostrasse pra gente como é que é feito os exercícios. Vou fazer uma demonstração. Isso, uma demonstração. Vamos lá. Claro, eu queria ressaltar antes de tudo que é necessário uma avaliação. Sim. Né? O Fê já é o meu paciente, então eu já entendo há um tempo todo. Que ele tá contigo? Sim, eu já entendo todo o quadro dele, mas é necessário uma avaliação. E não façam isso em casa, isso é muito importante. Muitas pessoas têm o costume de se autoestralar, isso não é bom. Realmente procurar um quiropraxista graduado para fazer isso. Rapaz, eu tenho nervoso com esses estalos. Eita, É super Lelê. tranquilo. Quando se fala de estalar... É super tranquilo, não Doutora, dói. quando se fala de estalar, volta pro normal mesmo? O Volta que pro lugar? acontece não é que é bem colocar no lugar, eu só devolvo o movimento daquela articulação que está presa. Então, é super tranquilo. Por enquanto aí você só está massageando a parte da nuca. Isso, eu tô palpando o pescoço, Ok. né, a região cervical, para entender onde eu devo ajustar. Ok. Vou fazer o procedimento. Tá. Isso. Lembrando... Ai. Eita. Eu tenho... Dá uma aflição, né? Dá uma aflição, mas cara. é tranquilo. Nossa. Quantos anos de profissão, doutora? De formação? São 4 a 5 anos a faculdade de quiropraxia. Então é muito tempo estudando, treinando, entendendo toda a anatomia do corpo. Bem soltinho. Rapaz do céu. Eita. É bem tranquilo, bem gostoso, não dói. Não dói, doutora? Não dói. É muito, Por que as pessoas não... Eu tenho a sensação, sei lá, que parece que vai quebrar tudo. Não, sabe por quê? Sabe o que é esse estralo? É um gás que a articulação solta quando eu movimento ela. Então, por isso que faz o barulho do crequezinho. Mas não é osso batendo em osso ou osso quebrando. Esse barulhinho é só um gás que a articulação solta. E também não é uma regra estralar. Muitas vezes eu faço o movimento, não estrala, mas não quer dizer que não tenha dado certo. É só realmente uma consequência do movimento mesmo. Então, só para resumir, o estalo em si, quando é feito no paciente, ele é resultado de quê? É um gás que sai da articulação. A articulação ela tem um líquido para permitir não que ela seja... Não quer dizer que seja uma dor que a pessoa tinha e quando estalou, não tem nada a ver com isso. Assim, claro que eu tô mexendo, eu tô ajustando onde eu tenho que ajustar, onde eu tenho que tratar, onde tem uma restrição de movimento, onde eu preciso mexer, onde eu ver na avaliação. Mas o estralo é só um gás que a articulação solta, entende? Então não quer dizer que... Claro, ele traz alívio. Então quando alivia, traz essa sensação de prazer, de relaxamento. Eu vou entrevistar aqui o nosso Pode sentar. Paciente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? E aí, pode se apresentar? Qual que é o seu nome? Meu nome é Felipe. Felipe, e há quanto tempo que você está com a doutora Natália? Eu já passo com ela há uns 3 anos já. 3 anos? É.
Ele é meu noivo. Ah, É Então, noivo toda e paciente. semana. Noivo e Noivo e paciente. É isso aí. Toda semana é ajustado. o que você tinha antes, Felipe? Eu já tive uma época que eu tive problema no ombro, que ela também ajusta, que me ajuda muito. Ela já me Escoliose ajudou também. uma vez que eu travei na academia. Ela me ajudou a coluna a voltar ao movimento, a tirar as dores. Já ajudou muito no pescoço. Então, cada semana eu trago um problema para ela. Eita. Você também faz musculação, no caso, né? Faço. Aí você tinha travado no pescoço? Eu cheguei a travar na coluna, eu fui fazer um exercício e travei a coluna e aí ela que foi me salvar lá. Sim. Ai, olha aí. Ele travou pegando um peso e aí eu tive que salvar, né? Ainda bem, sorte dele, né? Mas você já era o noivo, no caso, né? Sim. Na época a gente ainda namorava, não Ah, era a nem gente noivo namorava, ainda. Estávamos juntos. E aí você já tem obtido bastante êxito no resultado? Ah, bastante. São poucas sessões, como ela disse, né? A questão de academia e tal me ajuda bastante a ter o resultado mais rápido. Então, pra mim, rapidinho já faz bastante efeito já. Entendi. Ai, meu Deus, o diretor tá querendo que a doutora faça... Não, gente, não. Pode fazer que você vai sentir um alívio bem Ai, gostoso. Eu tô nervoso. Tem que se sentir à Vai sentar vontade. Sentado ou deitado? Vamos, senta Sentado? aqui primeiro. Você tem algum incômodo? Ai, meu Deus. Ele tá nervoso. Eu tô muito... É muito tranquilo. É porque a sensação que... Tem que relaxar? Peraí, não começa ainda não. Quando você for Não, fazer, eu você te me fala. aviso, tô só te avaliando. Porque, isso. Tomara que não tenha nada, doutora. Vou fazer um eu não sei ajuste. porque eu tenho uma sensação de que quando faz esse estalo parece que vai quebrar. Não dá pra Sabe por sentir quê? nada. Por causa é dos só um filmes alívio. de ação, né? Que os caras vão lá e crack e mata, assim. Gente, não, isso não é verdade, tá? Doutora, a quiropraxia em si, ela trata também dores de cabeça? Sim, quando a dor de cabeça ela é tensional, a quiropraxia é muito eficaz, porque eu ajusto essa região do pescoço, diminuindo toda aquela pressão, aquela tensão, então ajuda super. Eu vou te ajustar essa região para você não ficar tão... Dá para deitar de barriga para baixo ou incomoda o Vamos lá. microfone? Não, acho que... Acho que é tranquilo, né? Ai, Senhor amado. Põe as suas mãos aqui, Peraí, não sei se eu tenho que... Eu tenho que... Acho que eu tenho que afastar aqui um pouquinho o microfone, Então não é pode isso? ficar de barriga para cima, não tem problema. Eu te ajusto do outro jeito. Ó, vem um pouquinho. Aí. Você vai se abraçar. Ah, do braço? Acho que eu sei qual que é. Flexiona essa perna. Ai, meu Deus. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Dobra essa perna aqui. Isso. Eu vou ajustar a região torácica dele. Ai, Senhor. Vem aqui. Você fala, hein? Eu te aviso. Puxa o ar que eu vou começar. Puxa o ar? Isso. Solta. Foi? Tomou um susto, né, Foi, de primeira. Tá de Dá boa, tá um de boa. sustinho. Tá tudo bem? Foi, tudo tranquilo. Pode ir de novo? Pode. Do outro lado? Pode ir nesse, eu vou continuar aqui. Ai. Com a perna assim? Isso. Ai. Respira. Puxa o ar. Relaxa, solta. Aê. Crocante, hein? Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, peraí. Passou o susto? Passou. Ah, estalou agora, viu? Você foi se alongar e estalou. Ai, tava precisando desse alongamento básico para o horário do programa, né? Tudo bem? Dói? Não dói não. Não é tranquilo, é mais o medo, não é? Essa tensão toda que dá É a antes, tensão mas mesmo quando do... vai, é muito tranquilo. É isso aí. Bom, doutora, ótimo, maravilhoso esse procedimento. E já quero te pedir que você já deixe seus contatos, fique à vontade. Claro. Pessoal, só lembrando uma coisa, a quiropraxia é para todas as idades,
né? Só para fazer um resumo de tudo que nós Sim, a conversamos. quiropraxia é para todas as idades, desde um bebê a um idoso, todas as pessoas podem fazer. Não precisa estar sentindo dor, que é o meu caso. Eu não precisa estava estar sentindo dor nenhuma e eu fiz. Não precisa, qualquer pessoa pode fazer. O que é importante, que eu gostaria de ressaltar, é procurar um profissional que seja graduado, que tenha uma faculdade, tá? Isso é muito importante. Uma faculdade de 4 a 5 anos. Então, a formação é de extrema importância para você se sentir seguro. Seguro, e né? também ver nas redes sociais as avaliações, né? Isso é muito importante. Os benefícios que ela traz também para a pessoa. E muitos benefícios. E você atende aonde, doutora, aqui em Eu São Paulo? atendo aqui em Santana, eu tenho um consultório. Santana, pertinho daqui. Do lado, na rua Ezequiel Freire. E vocês podem me seguir nas redes sociais, eu coloco muitas dicas lá no Instagram. Coloco dicas para dor nas costas, né, alongamentos, posturas. Então o Instagram é @colunasaúde. E também tem o WhatsApp, fala. Pode ficar à vontade, O divulga aí. WhatsApp é 950500079. Pode Tá à repetir? disposição. 950500079. Obrigado, doutora Obrigada. Natália. Obrigado. Espero ter te ajudado Vem aí. aqui o noivo. Estão se preparando para casar. Sim. O casamento vem esse ano? Mês que vem. Ê, que legal. Parabéns Nós desde vamos já. mês que vem. Muito obrigado, Obrigada, doutora Natália. viu? Volte Obrigada sempre. por essa oportunidade. Tá? E já parabéns pelo casamento de vocês. Obrigada, Tá bom? obrigada.